a presença que hoje se faz em função de um ofício que a gente recebeu dessa casa, onde convocava um de nossos funcionários a vir prestar esclarecimentos sobre o serviço prestado pela empresa no município de Guaramirim. Como esse funcionário está alocado hoje em outra regional, prestando serviços, né, ele implanta processos de manutenção e iluminação pública. Hoje a Quark trabalha em torno dos 42 municípios com o mesmo serviço. Ele não estava muito próximo da realidade aqui de Guaramirim. Então, para tanto, eu vim em seu lugar, né, para prestar os devidos esclarecimentos e dirimir qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer questionamento por parte dos vereadores aqui ou da própria casa também. Estou à disposição. Tá, eu peço para falar, senhor presidente, você disse que você não está próximo daqui. Não, quem não está próximo é a pessoa que foi convocada. Eu tá. estou no local dela para poder... Eu sou proprietário da empresa, engenheiro, responsável técnico pela empresa também. Em Guaramirim eu venho prestando serviço há mais ou menos uns 10 anos. Né? 4 hoje estou pela Quark Engenharia e os últimos 6 pela própria Serrana, que também foi prestador de serviço nesse município. Tá, você tem um escritório aqui em Guaramirim hoje? Em Guaramirim não, a gente tem um escritório em Joinville hoje. E os veículos de prestação de serviço ficam aonde? Em Joinville. Quando acontece alguma coisa, tem que solicitar, vocês vêm? Não, eles estão periodicamente, diariamente presentes em Guaramirim. 7h30, 8 horas, estão sempre... Você tem uma relação do que já foi feito aqui no município de Guaramirim, não? Temos. Nós pegamos o município no início de abril, vereador. Né? A licitação aconteceu em março. Estava né? tudo escuro. Estava bem deficitário. Né? A gente pegou, não vou dizer o sistema sucateado, mas com bastante problema. Né? Historicamente, até pela questão técnica que a gente vem desenvolvendo, um parque de iluminação pública hoje ele gera em torno aí do número de pontos dele 40%, 45% de falhas ao longo de um ano. Exemplo, se você tem um parque lá hoje que tem 100 mil pontos, ele vai te gerar 40 mil reclamações no ano. Né? Em torno de 3,5% a 4% de reclamações do parque mês. Em Guaramirim, de abril até finalmente de julho, nós contabilizamos quase 2 mil chamados, 2 mil atendimentos. Num parque que tem pouco mais de 6 mil pontos. Né? Então, nós estamos atendendo aí próximo a 30% do parque em 4 meses. Né? Isso é devido com certeza, à tua demanda represada que você tinha pelo período que ficou sem manutenção. Né? É mais ou menos isso que a gente tem de números hoje de estatísticas. E podemos abrir a caixa preta também, se quiser relatório dos logradouros atendidos, pontos atendidos, materiais utilizados, tudo isso hoje, tanto o pessoal da Secretaria de Obras também tem isso hoje alinhado. Se pedir para você pode mandar uma relação para nós? Conseguimos. Então já pode preparar a relação e mandar para nós, para todos os vereadores, se ele for fundamental importância, o que foi feito e onde foi feito. Porque é o seguinte, a gente tem algumas ruas dentro do município, eu até falei para o Maurici, e eu não penso mais nada para ele, porque nunca não me atendeu, eu estou falando aqui para ele o que eu falei para ele pessoalmente na secretaria. Eu nunca me atendeu um pedido, né? Então, não tem por que falar, eu sou o mesmo cara aqui, na frente do juiz, na rádio, na frente do padre, do papa, e você na frente de Deus, a mesma coisa. Então, tipo assim, hoje a gente tem uma dificuldade na rua lá no Barracão, não é Barracão, a outra ali, que foram as duas assaltadas. Eu não estou lembrado, mas os caras, da energia, né? Não tem, está queimada. Entende? Aí, tipo assim, na rua do Maurício também, eu não posso citar aqui porque eu não trouxe nada escrito, mas, por exemplo, assim, aí foi feito o vereador Charles colocou, de que essa empresa só viria para cá no caso de que se fosse solicitada pelo Maurici. Primeiro, com todo respeito a Maurici, eu acho que uma situação dessa, ele é do PSDB, e o problema nosso do município hoje é o seguinte, cada um está fazendo a sardinha para sua lata, e acabou. Se não tem, é a verdade, certo? É a verdade. Então, em primeiro lugar, eu acho que não deveria ficar na mão de um cara que é comissionado de partido, nem do meu partido deveria ficar. Ela devia ficar na mão de um técnico, certo? E técnico é técnico, o técnico vai fazer pelo que é, certo? E o Maurici vai primeiro fazer na caixa d'água, não tem como não fazer na caixa d'água, ele mora lá, né? Entende? Até porque na caixa d'água não tem reclamação nenhuma, até ele recebeu um elogio ontem do pessoal, por incrível que pareça, numa conversa que eu tive no centro, tive um elogio do pessoal da Serenata, que foi colocado à luz lá, que nunca seria colocado. Mas é a banda dele, do grupo dele, né? Né? Com todo o respeito que eu tenho com ele, eu gosto dele, não tem nada a ver, mas profissional é profissional, e político é político, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E do lado de cá aí não tem, certo? E daí me vem essa história para a Câmara de que vocês só vinham para cá sendo chamados. Puta, mas daí eu digo não, aí tem que chamar o cara aqui, né? Até porque o dinheiro é público, e eu gostaria de... Eu tenho um compromisso, tem uma novena do meu irmão,
né? Eu gostaria de ir, que a família está reunida, mas, por exemplo, assim, ó, senhor presidente, peço licença até para sair, por isso que eu já falei por primeiro, mas com todo respeito à tua pessoa, sucesso à tua empresa, eu acho que para mim não tem A, B ou C, se prestar um serviço bom, tu tens o compromisso de prestar um serviço bom e receber por aquilo que tu trabalhou e acabou-se. Que é teu, que é do município é do município, que é meu e acabou-se, né? Então, tipo assim, ó, que tu mande essa caixa preta, o que foi gasto, o que tem para se gastar, o que você acha que teria que fazer, porque a gente também não está aqui só para destruir, a gente está aqui para ajudar. Nós não somos só fiscais, nós queremos ajudar também, até porque a gente é cobrado no dia a dia. Vereador, gostaria que eu roubasse mais 2 minutinhos, sei que comigo tem agenda. Tá. Até mesmo que assim, que não fosse buscado então somente os valores gastos nesses 4 meses com a Quark Engenharia, que eu lhe diria que são ínfimos, próximo do que já foi gasto em outros serviços com outras empresas prestadoras aqui. Ponto. Sim. Segundo, a Quark Engenharia está aqui diariamente. Tá? Se você pegar esses números que eu estou lhe passando, converter isso hoje para dias de trabalho, 22 dias, 20 dias de trabalho mês, pegar os 4 meses trabalhados, você vai ter um atendimento na faixa de 30, 35 pontos por dia, levando em consideração que não tivemos feriado nem dias chuvosos que prejudicaram. E chuva Guaramirim sofreu. Então, assim, foram feitas rondas noturnas que não estão no nosso contrato. Nós agimos um pouco até diferente da linha contratual, mas em função de atender o município, tendo em vista a demanda represada de serviços. Nós agimos em cima de em parceria com o Maurici, em cima de um sistema de revisão, entende? Se eu fosse atender simplesmente reclamações do município, acolá, você corre, você bate caixa, você vai, você não resolve. Por experiência dos 12 anos que a gente tem com iluminação pública, a gente sabe que isso funciona bem depois que o sistema está em regime permanente de trabalho. Então, o que foi feito? Nós temos reclamações no bairro tal. Vai para lá, faz o levantamento, marca os pontos e age em cima. Senão nós não teríamos uma eficiência de 35, 40 pontos dia de trabalho. Isso seria impossível. Por estatística de qualquer empresa que o senhor for pegar. Claro que você vai ter pontos que talvez ainda nós não terminamos, por incrível que pareça, nós não terminamos esse serviço dos 4 bairros ainda. Tá? Se formos trabalhar em cima de reclamações, nós estamos tendo diário 3, 4, 5 reclamações formais, entende? Ou para a Quark Engenharia ou para a própria secretaria. Então, de repente, devia ser feito um trabalho para divulgar o local certo, o ponto de ser feito, a formalização, porque muitas vezes a informação fica perdida. E ela não chega onde ela deve chegar para que ela sofra realmente a ação devida. Então, isso pode acontecer. Eu não vi isso só aqui, mas como em outros municípios também. A gente fala com experiência de outros municípios. Da mesma forma, assim, existem pontos, talvez, que estejam sem iluminação, mas esse ponto está lá hoje sem luminária, ou sem a rede, precisando não simplesmente de você chegar lá e fazer a manutenção. Eu tenho que formalizar isso com a Celesc. Eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que aprovar, eu tenho que fazer. Eu tenho situações, inclusive, de elaboração de projeto que não são nem contratuais da Quark Engenharia, que nós já andamos fazendo, desenvolvendo, a título de fazer aquele ponto tão pedido pela comunidade já há 1 ano, há 2 anos. Mas aí é um outro trâmite, não é a linha de manutenção que tem que seguir, é uma linha de investimento, de ampliação. Então, assim, a iluminação pública, muitas vezes, por estar numa caixa preta fechadinha lá, você não consegue abrir ela e entender o que está acontecendo. Então, essa situação, às vezes, de ponto, tem que saber exatamente o que é. Né? Essas ruas que foram mencionadas aqui. É interessante trazer para o Maurici, que é o nosso, digamos assim, você fala que ele depende de comissionado e tal, é uma parte que não nos compete. Né? Mas eu digo que ele foi o facilitador para que esse efetivo de 2.000 pontos ao longo de 4 meses, que diria que para nós, da Quark Engenharia, que temos experiência com isso, é uma marca, não vou dizer recorde, mas muito próxima disso, acontecesse em Guaramirim. Se não tivéssemos uma pessoa hoje do município que conhecesse os locais, que nos levassem lá, que marcasse ponto à noite, que marcasse nós, por si só, executando o que está hoje previsto contratualmente, com certeza estaria aqui hoje sendo apedrejado porque não teria feito 1.000 pontos, entende? E não teria vencendo dar o tombo na reclamação. Então, assim, a gente se coloca à disposição, as informações serão prestadas, entende? A título de gastos, eu lhe garanto que é menos da metade do que vinha sendo gasto com a empresa anterior, e a efetividade dos pontos resolvidos, te garanto que tem uma superioridade em torno de uns 20% a 30% também. Eu até concordo que eu estava conversando com o Maurici, ele marcava a ponta à noite, iam lá, cortava, quer dizer, vai com o carro dele, eu não estou aqui, eu tipo assim, eu sou muito franco, sabe, para mim, pau, pedra, pedra. Eu acho que não devia estar, entendesse? Um cargo comissionado, né? Mas ele está prestando, eu tipo assim, eu não tenho recebido muitas que eu não, sabe, não tenho. Mas, por exemplo, assim, a gente gostaria de saber o que é que está sendo investido, o que é que está sendo feito, para a gente dar uma acompanhada. Até conversei com o Lauro, para a gente pegar à noite, né, outros vereadores, pegar e começar a dar uma volta à noite para ver. Porque eu sei que você tem problema também. Infelizmente, eu não sei, as lâmpadas são compradas por ti ou pela prefeitura? Pela prefeitura. Nosso contrato prevê um valor fixo mensal de manutenção. Só manutenção? Ponto. Relé, lâmpada, tudo... Tem pela prefeitura. É um outro contrato. O contrato que a gente tem de manutenção é o serviço porque prestado. Eu fui prefeito e isso aí como é que é? Tu tem que comprar no menor preço, e vai comprar só porcaria.
Entendeu? Aí tu vai lá, toca um relé hoje, amanhã o relé queima. E tu não pode comprar um relé que custa 20 centavos mais caro do que aquele, porque a lei de licitação tem que comprar no menor preço. É uma porcaria também, eu até entendo. Mas quer ver, vereador? É assim, ó, como eu estava lhe falando, né? Não consegui concluir. Nosso contrato é de manutenção. É um contrato que prevê um valor fixo mensal para a prestação de serviço, certo? A Quark Engenharia recebe o mesmo valor mensal, independente se ela fez 20 pontos ou se ela fez 40 pontos. Se ela veio para cá para fazer atendimentos uma vez por semana, se choveu as outras 4 ou não tinha serviço, ou se ela veio as 5 vezes. Houve uma licitação, um pregão, para compra de materiais paralelo, certo? E a gente já sofreu muito exatamente com essa situação que o amigo coloca, onde a prefeitura, no intuito de minimizar o gasto, faz um pregão de materiais. E aí você busca o menor preço, a qualidade técnica despenca junto com o preço. E eu, eletricista, Quark Engenharia, que vai lá prestar o serviço e ganha a mesma fatia todo mês, como é que ela consegue maximizar o lucro dela? Como é que ela tem uma eficiência? Trabalhando menos. Se eu tiver aqui no mesmo ponto, trocar a lâmpada, com uma garantia ou não, 5 vezes, a gente só toma prejuízo. Então, o que a gente fez? A gente participou junto no processo de materiais, tá? E a gente venceu alguns itens, os macros, os mais importantes. Algumas lâmpadas, relés, reatores, alguma coisa de conector, bocal, alguns acessórios. A gente não foi competitivo em preço, porque você pega um fabricante, um fornecedor grande, você não tem como competir em preço. Mas para quê? Para garantir que eu colocasse uma lâmpada com o mínimo de custo-benefício entre preço e qualidade, para que eu não tivesse que estar voltando aqui, entende? Resolver problema no mesmo ponto, que é por isso que a gente garante que tem uma demanda represada de problemas. Eu vou te dar um conselho. Se fosse bom, eu ia botar uma loja de conselho aí, né? Tipo assim, minha opinião é o seguinte, eu fui vereador de oposição há muito tempo, Deus livre, os caras faziam coisa para mim só se por intermédio de outro, que era o Salim na época aqui. O Salim pedia as coisas para mim. Pega o número dos telefones dos vereadores, deixa o teu contato também, ou da tua pessoa aqui, para que de vez em quando a gente escuta, o vereador público, como é que tá? O Altair, o Sandra, como é que tá? Tu tens alguma reclamação? Porque não tá? Porque tipo assim, eu desejo que tu fique aqui por muito tempo, porque tu precisa ganhar dinheiro. Tu montou uma empresa para ganhar dinheiro. Tu não montou uma empresa para ser, entendeu? Você tem que ganhar dinheiro. Então, acho que sim, você tem que ganhar dinheiro, mas também a gente não tem que se incomodar. Entendeu? Porque, tipo assim, quando o cara liga pra gente, pô, não foram uma lâmpada ainda. Pô, tu não foi, entendeu? Sandra, não foram. Charles, Altair, Laurinho, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Então, tipo assim, é uma coisa assim tão banal, tão, né, que a gente tem muito mais para se preocupar. Então, tipo assim, pega o telefone dos outros vereadores também. Pô, pelo menos uma vez por mês aí, vereador, alguma reclamação? Tipo assim, pô, eu não sabia nem quem era tu. Podia encontrar na rua, tu mandou uma cachaça, sabia nem quem era. Entendeu? Igualmente. Entendeu? Então, tipo assim, foi bom tu vir aqui, ninguém está aqui para te jogar pedra. Eu já estava uma escuridão desgraçada, e eu recebi um elogio do lado do Maurici, claro, que ele tem que puxar o saco lá da caixa d'água, que ele mora lá, entendesse? Com todo o respeito a ele, né? Mas, por exemplo, assim, tem reclamação nos outros lugares, né? Na caixa d'água, eu não sei se tem reclamação, deve ter também. Então, Maurici, tá vendo? Já tira a pedra de cima de ti. Né? Então, tipo assim, dá uma conversada ou aparece aqui de vez em quando, numa sessão. E aí, galera, como é que tá? Alguma coisa? Até porque o boi só engorda perto do dono. Senhor presidente, eu peço licença aí, senhor presidente, para eu. Concedido. O senhor tem acesso às nossas indicações aqui da Câmara? Acesso às indicações? Eu acredito que a gente consegue buscá-las. Porque assim, desde o ano passado, são repassadas as indicações para fazer as manutenções em lâmpadas, em pontos, em localidades para vocês? Isso é repassado diretamente à Secretaria de Obras, acredito eu, e a gente atua em cima da Secretaria de Obras. Então, assim, eu não posso aqui interferir na questão administrativa, de cunho administrativo municipal, né? A questão de o Maurici ou não é a pessoa indicada, correta ou não, eu estou fazendo jus ao trabalho que foi desenvolvido. Eu digo assim, que talvez devemos desenvolver um trabalho junto, para que a informação pelo fluxo natural, e que ela chegue onde ela tem que chegar. Isso mesmo. Entende? Porque, de repente, não adianta você fazer uma reclamação muito vaga, ou mesmo o munícipe ligar para a vereadora. Não, você tem esse número aqui para ligar, você tem que falar com essa pessoa. A gente recebe muita informação assim, você tem uma lâmpada apagada na rua tal, lá próximo do bar do Joaquim. Como é que eu vou achar o ponto? A informação muitas vezes chega muito quebrada, quando ela chega. Então, é difícil. Eis o motivo da gente ter tomado essa ação. Como a gente sabia da deficiência do município quando a gente assumiu a manutenção, vamos fazer um trabalho de ronda, vamos fazer um trabalho de revisão por setores, setorizar. Tem gente que ia sofrer um pouco mais, que de repente foi o último bairro a ser atendido, os caras estão aqui há 4 meses e não resolveram o problema. Mas se não fizesse isso, eu lhe garanto,
seria muito pior, sabe? Então, vamos tentar achar esse canal, fazer com que essa informação chegue para nós, e eu acho que temos como melhorar sempre, é o objetivo. Porque assim, nós somos o contato direto com a população, né? Eles procuram o vereador. Você está na rua, ele já, ó, vereador, está acontecendo isso, vereador, está acontecendo aquilo. E iluminação pública, a reclamação é direta, né? Hoje eu recebi 3. O pessoal vai lá assinar? Vai. Então tá, então já pergunta a iluminação do Espaço Família Feliz, que está deficitário, da ponte, a gente chama, é a ponte Ives Silveira, mas é a ponte do Arnos Indas, né, que tem lâmpada lá, que foi iluminada aquela ponte, está caiu já aquela proteção. Uhum. Então, assim, é falta de manutenção, né? Por isso que eu queria saber, esses pedidos de indicação feitas nessa casa, chega ao conhecimento? Eu volto a lhe dizer, tem que chegar ao fiscal da prefeitura, não a mim, ela diretamente. Pois daí vai aquilo que o vereador antes colocou, né? Se é de interesse, chega, se não é de interesse, não chega. Entendo. É isso que é complicado, né? Por isso que talvez, assim, as reclamações que a gente tem do bairro Caixa d'Água, também tem reclamação. Mesmo porque foi feito o asfalto lá e a iluminação, Maurício sabe, está lá ainda para fazer. E não é manutenção, é um projeto de ampliação, não compete ao nosso contrato. Então eu esperei um tempo, conversei com a comunidade, tanto assim como na Terra de Costello, pessoal do Pesquisa. Hoje eu já estou com quase 70% de material comprado. Vai começar a ser instalado, vou botar a luminária de 250 com braços de 3 metros. Só que assim, né, Maurício, aí o senhor sabe dessa informação, mas nós não. Então, essa falha de comunicação não poderia existir. Porque se a gente soubesse disso, quando a pessoa hoje me procurou, eu já poderia dizer, não, mas está acontecendo isso, isso, aquilo. Está sendo providenciado, está sendo comprado, foi feita licitação, ou foi feito por pregão, mas vai acontecer. Mas a gente fica no vazio, nós ficamos sem resposta. Assim, ó, vereadora, eu quero primeiramente parabenizar o município por colocar uma pessoa, independente de quem seja, tá? Porque... eu digo assim, a gente trabalha, como eu lhe falei, eu trabalho com mais de 12 anos com iluminação pública e hoje eu tenho a quarta engenharia focada em serviço de manutenção, tanto que a gente não tem foco em outros serviços de construção de rede, como outras empreiteiras do ramo. O município geralmente não tem uma pessoa, um gestor próximo, entende, que faz essa ligação entre prefeitura, prestador de serviço e comunidade. Entende? Não faz esse elo. E aí fica vago. Você tem um gap gigante, você tem um vale muito grande de informação. Eu vejo que Guaramirim merece os parabéns, porque está à frente de muitos municípios, entende? Em colocar uma pessoa para fazer. Talvez o que falta, volto a dizer, em todo esse período de gestão, e eu trabalhei durante 4 anos em Guaramirim, pela Serrana Engenharia trabalhando, e não tinha essa pessoa. Existia uma menina que recebia a ligação, fichas muito mal montadas, entende? A gente passava aqui, pegava as fichas, a galera corria. Em virtude disso, eles tinham um rendimento de 15, 10, 17. Quando chegava a 20 pontos por dia era muito. Eu falo isso com propriedade porque eu trabalhei lá e assino embaixo como engenheiro e assinei a RT disso. E você tinha um rendimento muito baixo, certo? Consequentemente, você girava, você tinha que ter um custo alto para o município porque o rendimento era baixo. Hoje, se você confrontar valores, a quarta engenharia cobra metade. Exatamente a metade do que era cobrado antes, né? E por quê? Eu quero ter produtividade. Se eu tiver que ficar vindo aqui toda semana, todo mês, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, emergência e tal, nós não vamos aguentar até o fim do contrato. Inviabiliza ele economicamente. Então, eu só consigo viabilizar o contrato economicamente tendo rendimento, tendo um efetivo trabalho. E Guaramirim, volto a dizer, é peça fundamental o município, é peça fundamental nesse fluxo, colocar uma pessoa para fazer gestão e se aproximar. Agora, claro, são 4 meses. Nunca teve na história de Guaramirim uma pessoa fazendo gestão antes. Seja ela comissionada, seja ela não, seja a pessoa indicada, não conheço o trâmite político para viabilizar isso. Mas em função de ter um fiscal presente, que vai junto com a equipe, que marca o ponto, que acompanha, isso é fundamental para você ter o retorno e para que o vereador aqui, ao receber o município, tenha a informação. Eu tenho um fiscal na prefeitura que eu devo ligar para saber. Ô Maurício, os caras estão me ligando aqui. Então, de repente, assim, chega até ti. Eu acho que se tiver essa pessoa dentro do município, que é o fiscal, que ele é o gestor, e ele sabe o que está acontecendo, ele sabe as necessidades, ele, de repente, está muito mais próximo aqui para pegar essas indicações, saber o que está acontecendo e dar o feedback muito mais rápido, entende?
Isso é fundamental e eu dou os parabéns porque nunca teve. E se nesses primeiros 4 meses nossos está tendo, eu vejo que está tendo muito mais resultado do que tinha anteriormente. Talvez aqui a gente ainda esteja colhendo frutos, vereador, de repente de uma gestão anterior, onde funcionava de uma forma sem controle. Eu digo, sem controle mesmo, porque o município não sabia nem quantos pontos eram feitos. Não tem histórico. Se você for procurar histórico para trás, não vai ter. Lhe garanto. E você vai ter histórico de fichas, atendimentos, que tiveram um retrabalho 1, 2, 3 vezes, mas você não sabe o que aconteceu. O que foi as 3 vezes que foram lá? Qual foi a peça? Né? Não é só a lâmpada que queima, você tem vários componentes, né? Você não tem esse histórico. Hoje a gente começou a montar um histórico em cima disso. Entende? A gente não implantou no começo um sistema informatizado e tal, porque era muita informação para você querer estancar ela e começar a atender. A gente vai ter registro disso, né? O contrato prevê isso está em fase de implantação. É uma série de melhorias. É até difícil e, de certa forma, injusto para um contrato de 1 ano, entende? Você trabalhar, fazer o que a gente está fazendo. Nós já tivemos experiência com outros municípios, você lapida o sistema, coloca o município em dia, vence o teu contrato, não renova, uma outra empresa vence a licitação, fica 6 meses sem trabalhar, daí começa a ter os problemas, sai a licitação de novo, ela entra com um preço maior, porque ela vê que ela não pode mais trabalhar naquele preço que ela não vence, a gente acaba retomando o município. Tem exemplos disso também. Então, assim, eu acho que o Guaramirim está de parabéns, é um trabalho que não pode parar aqui, entende? E esse elo, de repente, de ligação, é importante ter essa figura, esse gestor. Agora, não compete a mim dizer quem é também, né? Diretor? Não, eu também. Diretora, só um momentinho, só para concluir ali. Na verdade, então, qual que é o trabalho, a manutenção que vocês fazem? Até onde chega, né? Vocês trocam o foco, trocam o bocal também, o bracinho se estiver quebrado, colocam um poste, implantam vamos supor, uma certa rua, ela tem só 2 luminárias, tem um trecho mais escuro, não tem o braço, não tem nada. Vocês estão aptos a colocar também? Assim, até onde chega, assim, na verdade? Qualificação e junto, digamos, a Celesc, que é a concessionária, ou por aptidão técnica, tudo que você imaginar na iluminação pública, desde implantar um poste, puxar a rede, fazer o que for, certo? A título de contrato, o contrato é um contrato de manutenção, certo? Ele prevê também ampliação, mas ele não prevê o projeto para ampliação, certo? Não prevê uma eficientização. Você ir lá numa lâmpada que você tem de 70 watts, passar ela para 250, não é uma manutenção, a lâmpada está acesa. É uma eficientização do parque. Da mesma forma, você tirar uma luminária, de repente, que está lá, que é uma luminária aberta, botar uma luminária fechada. É uma eficientização. São vários serviços que, se eu for levar na linha do contrato, não estão previstos. No entanto, o acerto aqui a gente vem fazendo. Vem fazendo porque a gente sabe que é difícil eu chegar para um munícipe e conseguir explicar isso para ele separar. Veja bem, aqui eu tenho a rede, mas eu não tenho o braço, eu tenho que colocar esse braço, eu preciso fazer um projeto. Às vezes o munícipe não entende. A gente vem fazendo, certo? Sim. E algumas vezes, inclusive, sob pena de uma fiscalização da Celesc, onde você está lá na rua fazendo a manutenção e ali falta um braço. E o município do lado, mas por que você não coloca? Por que você não coloca? A gente vai lá, dá uma rebolada, olha para o lado, coloca o braço, ativa a engenharia da empresa, sai correndo fazer o projeto para aprovar na Celesc um projeto que só poderia ter acontecido depois. Entende? E isso a gente vem cortando, todos os dias a gente vem cortando, porque isso é um risco muito grande para nós. Só que é difícil explicar para o município, entendeu? É difícil. Então, por isso que eu preciso de ajuda, de compreensão, para que a gente viabilize o canal. Entende? A gente tem que viabilizar o canal, a informação tem que correr. Se ela não correr, para eu não chegar no canal certo, eu não consigo fazer. Sim. Vereadora? A palavra? A equipe de vocês hoje é composta de quantas pessoas? Para atender Guaramirim, assim? A equipe é uma equipe, hoje uma caminhoneta com 2 equipes, 2 pessoas. Né? Essa é a equipe. Mas nós já atendemos o Guaramirim com 2 equipes simultaneamente e nunca foi a mesma equipe, entende? Hoje a empresa tem mais de 12 equipes na iluminação pública e elas atendem. De Joinville são 3, tem o Rio do Sul que atende quando precisa. A gente atende Schroeder também, é a mesma equipe que acaba conciliando, um dia atende aqui, no outro dia ela atende lá, outra equipe vem atender, até mesmo para não ficar refém de 2 únicos funcionários. Se você tiver apenas 2 pessoas que conhecem o teu município, aí um deles fica doente, um deles sai, então a gente acaba tendo um rodízio também para que todos conheçam. Né? Peço a palavra, presidente. Concedido. Eu estou preocupado. Estou preocupado porque eu acho que o contrato foi mal feito. Porque o senhor mesmo coloca que só tem manutenção. E aqui eu tenho uma citação aqui da dona Marli, que está aqui, a meu convite, Marli Altini, a rua Alexandre Altini do bairro Imigrantes. A casa dela já foi 2 vezes assaltada, né? Em menos de 1 ano. É escuro, no final da rua tem, acho que 6 moradores ali, né? Um espaço
que teria que fazer um prolongamento, colocar mais um poste e colocar mais uma luminária. E outro dia até falei com o Maurici, então é essa situação que me deixa preocupado, tá? Assim, e essas situações teriam que acontecer, né? E mesmo o senhor falou aqui que na verdade o contrato só diz que é manutenção. E aí? Quem é que vai fazer esse projeto? Entende? Aí eu acho que é uma questão que nós temos que cobrar da prefeitura, né? Eu quero trazer aqui, claro que não é para o senhor, mas assim, eu recebi algumas reclamações aqui. Aqui uma senhora lá do Ribeirão do Salto, ela fala o seguinte: aqui na minha rua a iluminação pública não está boa e nem está ruim, está péssima. Já fazem 4 meses que estou ligando na ouvidoria, cheguei a ir até pessoalmente e até agora nada. Uma vergonha. Ribeirão do Salto, próximo do CTG Tropeiros do Vale. Aqui está tudo escuro. Ela coloca aqui. Presidente da Associação de Moradores do Rio Branco. Ele também queria estar aqui, mas não pôde. Ele falou que assim, 30% das luminárias da S68, nesse trajeto aqui, estão queimadas, né? Então, está pedindo aqui providências. Aqui tem uma situação que é exatamente na SC68, na altura da entrada da caixa d'água, sentido Trevo, BR-280, não possui iluminação. A quem cabe essa responsabilidade? Prefeitura ou Governo do Estado? Né? Então, aquele trecho ali que está tudo no escuro. A outra situação, temos um grande problema de iluminação na rodovia do Arroz, do trevo da BR-280 até a saída do Bridental. É terrível passar ali à noite. Aqui em cima, no trevo do relógio, aqui, tem 3 luminárias queimadas. Na 28 de agosto, tem 10 pontos no escuro. 8 são lâmpadas queimadas e 2 são postes sem luminárias, que é outra situação que às vezes acontece um acidente e quebra o poste, né? E às vezes, não sei porquê, troca seu poste e na verdade a luminária não é colocada. É conosco. E sim, é conosco. mas tem situações, inclusive aqui, próximo da tua casa, vereador, um pouquinho para lá da tua casa e um pouquinho antes da tua casa, tem 2 situações parecidas ali também na situação. Então, eu gostaria de saber, a Ponte Velha, a Ponte do Zanotti, né, é uma indicação, o pessoal ali atravessa todo dia para ir trabalhar na Zanotti, precisava de uma luminária para jogar em cima da ponte, né? Até teve um acidente, esse tempo um motoqueiro aí andou descendo lá. Então, são questões assim que eu fico preocupado, assim, até falei com o Maurici, mas eu acho assim, o Maurici tem outras demandas, aí é uma questão que nós temos que ver com o governo. Eu não sei se ele vai conseguir atender, tá? Porque aí ele tem que ir à noite fazer a ronda, né, e aí, não sei, eu moro lá no bairro Imigrantes, teve uma situação aí que faz aí já logo depois que foi assinado o contrato, a empresa veio lá para trocar uma luminária na rua Rodolfo Tepacê. Aí até foi meu irmão que falou assim, mas lá na frente, na outra rua também tem uma luminária. Não, mas eu só posso fazer essa aqui. Então ficou uma situação complicada, porque só aquela ali? E o bairro tem outras luminárias, também tem umas e outras queimadas. Então, deveria ser... Como é que é? Sim, isso. Exatamente, não, foi lá arrumado, mas ele falou que ele não poderia, mas aí o meu irmão insistiu tanto, aí foi lá. Sim, foi isso que aconteceu. Mas tudo bem. Tá, então eu gostaria de saber aqui, o senhor Maurici pode responder, aqui eu convidei a Marli, como é que fica a situação dela aqui, que ela vive uma insegurança. É assim, eu gostaria de responder, com licença, Maurici. Charles, né? Charles, com todo o respeito, mas eu acho que o contrato está muito bem montado. Como é que é? O contrato está muito bem montado. Tendo em vista a responsabilidade do município para com os gastos, sim, certo? Se você escrever um contrato com uma ordem de serviço ilimitada,
dando ilimitações para a empresa fazer ampliação a seu arresmo, sem fiscalização, sem projeto, eu não tô questionando sem questão orçamentária, com certeza meu faturamento vai ser muito maior. Primeiramente, a sua casa tem energia elétrica hoje. Então, tem que ter um poste na frente da casa dela. Se esse poste está lá e tem energia elétrica, então não tem por que ter uma extensão de rede. Tem alguma informação que eu volto a dizer, não está bem clara. Porque se tem um poste e a Celesc levou a rede até lá, é só botar um braço. Entende? Você vai ter que viabilizar o projeto junto à Celesc. Não tem. Faltaria mais um poste ali. Fazer uma extensão dele. Na minha casa veio o fio do asfalto para baixo, daí eu tenho meu poste que eu coloquei para lá. Mas ali é o padrão da casa, ali é particular. Certo. Porque eu digo assim, ó. 3 casas que não tem poste. Foi puxado o fio na minha casa de cima para baixo e nas outras de baixo para cima. Porque assim, ó, todo projeto de extensão de rede, onde eu tenho que colocar poste e puxar a baixa tensão que seja para botar iluminação pública, ela não é responsabilidade nem do município e nem nossa. É do loteador, em primeiro momento, que colocou lá que ele tem que dar infraestrutura. Tá? Isso é outra esfera de diálogo. E a situação, quem faz o projeto, avalia, aprova e viabiliza isso com empresas credenciadas é a concessionária de energia elétrica, no nosso caso a Celesc. Entende? Então, a prefeitura pode fazer isso? Pode. Aí teríamos que fazer volto a dizer, vereador, é um projeto à parte, onde você teria que fazer levantamentos de todos os pontos que você tem necessidade de extensões de rede, porque, consequentemente, você tem extensões de iluminação pública, e é um processo de licitação separado, que não pode ser vinculado junto nisso, porque você estaria dando uma ordem de serviço ilimitada para a empresa. Sim, não, eu só quero, então, esclarecer aqui. Porque a polêmica toda começou assim. O vereador Evaldo não está aqui. Ele falou assim, ele usou essas palavras e me corrija se eu falar outra coisa. Ele falou assim, ele reclamou sobre a iluminação lá da rua do Recanto Feliz, e aí ele falou assim, eu tenho falado que o barato sai caro. E ele falou com essas palavras, começou o discurso assim. Aí, porque essa empresa não está todo dia aqui. Aí onde que eu falei assim, olha, eu tenho uma informação que a empresa só vem quando solicitada, no caso, pelo gestor. Tá? Então, assim, ela só vem quando realmente... essa semana vocês vêm, essa semana não precisa vir, tá? Porque ele acompanha. Esse é o meu questionamento. Aí não é com a empresa, é com a prefeitura. Ele não tem essa disponibilidade toda para acompanhar. Não, mas porque ele tem que sair, ele tem que sair à noite, fazer o levantamento do que está no escuro. Aí no outro dia ele tem que estar ali, porque eu sei que ele é responsável também pela questão da coleta do lixo, da reciclagem e outros serviços que ele tem lá. E aí, outro dia, ele tem que acompanhar a empresa na fazer essa manutenção. E aí, é isso que eu estou... Então, assim, o contrato, quando eu falo que o contrato, acho que está meio para manutenção, está perfeito. Mas aí ele devia contemplar, então, também essa questão da extensão. Claro que a autorização tem que ser da Celesc, como o senhor mesmo colocou, mas aí tem que ter, porque eu acho que, se não me engano, a Serrana fazia isso. A Serrana acho que fazia isso. Projetos separados, prefeito. Vereador. Projetos. Não, eu me lembro que uma vez eu solicitei a Serrana e a Serrana fez o projeto. Não, tudo bem, a gente também faz o projeto. Ela só depois ela falou assim, quem vai depois autorizar é o prefeito. O prefeito vai autorizar se eu faço ou não faço. Mas aí o prefeito autorizou e fez o projeto. Entendeu? Então, é isso que eu estou me referindo. Né? Mas foi feito, exatamente. A gente também é um valor separado, não é junto Sim. no contrato de manutenção. Então, se você me autorizar aqui hoje, secretário, a fazer todos os pontos vigentes, eu te garanto que deve dar hoje extensão de rede, poste, transformadores, tudo que falta, em torno de 150, 200 mil. É só abrir uma licitação desse processo, a gente faz. Sim. Entende? É assim, quando eu quero me defender no sentido, é uma pena, o vereador não está aqui, mas com certeza ele vai poder ter acesso a isso, fico, de certa forma, até ofendido nas palavras que dizem assim, o barato sai caro. Ele falou isso. Tá? Onde você tem uma situação, é fato, e eu vou lhe provar isso, tá? Onde você pega 2.000 pontos atendidos até agora, tá? Que nós estamos falando de 30% do parque do seu município, atendido em 4 meses, o senhor não acha empresa em Santa Catarina que faz isso, com uma equipe como nós atendemos, tirando, isso levando em consideração que nós estamos tirando os dias de chuva, dias de falta de funcionário, veículo que quebra, considerando os 20 dias úteis de trabalho. Então, falar que o barato sai caro, de repente a informação não está chegando novamente. Não está chegando para as pessoas que têm que saber qual foi o trabalho que já foi feito e quantos pontos foram atendidos. A situação dessa senhora ali do Ribeirão Salto, diz que ela faz 4 meses, ela veio até pessoalmente, até agora ela não foi atendida.
Então, realmente tem uma falha de comunicação. Eu não sei, presidente, Eu sou professora do município e estou como diretora nessa gestão. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se para ele quer gestor também. Porque a escola lá ganhou um ginásio no ano passado, o grupo também não está aí, que semana passada ele estava lá, e simplesmente não é começado esse ginásio pela falta da troca dos postes, gente. É uma vergonha tirar o poste daqui e botar no outro lado da ali é Celeste. Ali é Celeste. Celeste. Não, disse que você é daquela empresa aí na frente da escola e na Centro Carlos Peixe? Não. Não? É aquela empresa que ganhou lá, eu pensei que era contigo, desculpa então. Não, deve ser a IEG. Eu fui olhar essa semana e disse, é uma vergonha. O cara veio lá, que vinha para montar o ginásio de esporte, não vai poder começar a montar porque não está trocado os postes. Não, mas daí aí é um serviço de manutenção, melhoria da rede, e é uma empreiteira terceirizada da Celeste que faz o serviço. Só uma partezinha ali para fazer uma complementação lá. Essa questão, diretora, que envolve a Celeste, eu digo para ti que leva, no mínimo, está levando em média 2 meses, mínimo 2 meses, para que tenha uma situação dessa resolvida. Porque eles têm previsão, eles têm que avisar, é bastante complicado. Já fazem quase 6 meses. No mínimo 2 meses. Então, tem que ver a questão, tem que ver essa questão. Até me comprometo a conversar com o prefeito sobre isso aí, mas eu posso dizer com certeza que isso não depende da Prefeitura Municipal de Guaramirim, depende da Celesc. A Celesc que precisa fazer essa mudança. É um caso claro, nós estamos pedindo lá a retirada dos postes da Hermínio Stringari, da trecho da Corticeira, dos Arrozeira. Eles foram lá, retiraram os 5, 6 postes no início da rua ali, observaram. E outros 3, 4 eles não tiraram. Então, novamente, foi feita uma solicitação, eles vão ter que fazer a programação para não sei daqui quanto tempo eles fazer essa mudança. E o que o seu Luiz tem colocado é que com essa situação toda das enchentes, eles priorizaram muito essa situação pós-enchente em toda a região. As emergências que aconteceram, ele está priorizando, exatamente. Mas a nossa escola é uma emergência. Demos uma investigação com ele. Só quero complementar aqui. O 0800, ele é o canal que a população tem. Certo. Então, assim, é ligar para o 0800, vai cair lá no gestor, o gestor vai providenciar. É assim que esse é o canal. Acredito que sim. Pelo menos assim. É o que a gente admite que tem então que funcionar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou toda vez que eu tiver uma reclamação, eu vou pedir para o usuário assim, ó, liga para o 0800, né, porque vai ficar aqui na ouvidoria e, né, tá? Mas assim, tem coisa aqui que ela falou que 0800 faz 4 meses, é aí que não tá, tem coisa que não tá funcionando. Lá no Nau, né? Mas é bem provável. E essa informação que o Maurício passa, por isso que eu digo que a gente gosta quando o município tem a iniciativa de botar um gestor. Se eu estivesse dizendo isso, é o terceirizado dando as desculpas do porquê que não fez. Gente, não é. Queira ou não queira, é um munícipe, faz parte do corpo dirigente, seja ele comissionado ou não, partido, que não somos referência, nem temos por que dizer nada, fizemos parte disso,
Mas assim, se eu fosse a empresa falando esse vandolismo de situação, eu estaria aqui sendo taxado como dador de desculpas. Não é. É um agente do município que está dizendo o que ele encontra. É a experiência dele junto. E aí que eu digo, essa troca de experiência, esse elo entre município, administração e terceirizado, que tem que acontecer. Eu acho que é só, vereador Charles, acertar o canal, entende? Pontuar, ter o registro, dar as incidências, as recorrências, ver, e que eu garanto que nesse ponto onde o Maurício está comentando do vandalismo, o próprio munícipe se torna fiscal, se ele souber disso, ele mesmo se torna fiscal da situação e acaba ajudando, tanto a administração como a terceirizada. Eu gostaria, assim, de pelo menos que a Marli saísse daqui hoje com uma posição concreta, essa situação, porque ela é viúva, também perdeu o marido vai fazer 2 anos, né? E é uma situação complicada. Então, assim, ali é uma questão de segurança também, né? Então, eu gostaria que fosse dada uma atenção especial a respeito disso. Palavra. Quero me comprometer aqui no seguinte fato, Charles. Nós vamos conversar. E eu vou lhe dar um retorno, dizendo, nós estamos fazendo uma tempestade num copo d'água, numa situação que o culpado não é o Wilson, ou não é o Mauricio, ou não é a Quark. Entende? Vamos achar onde é que está o problema. Entende? Não adianta a gente tratar isso como leviandade e discutir o que é o que não é. Eu não conheço a situação lá, não conheço a rede, não conheço... O que eu quero dizer para o senhor é o seguinte... Eu concordo, outro dia até o Maurício falou assim, que ali, o senhor também mencionou agora, que é competência do loteador, só que ali é uma situação consolidada. Isso aí não é de hoje. Então, situações consolidadas, eu acho que assim, hoje não é mais permitido. Hoje o loteador tem que botar poste, luminária, asfalto e tudo mais. Mas ali é uma situação consolidada. Mas assim, Charles, eu dou exemplos de municípios onde eu estou fazendo projeto, onde eu sou responsável técnico, que a Celesc está lá consolidada, é uma servidão reconhecida pelo município e a Celesc não deixa puxar a rede. E eu posso encaminhar como estudo de caso, onde ela não deixa, por quê? Porque ela quer todo o estudo de viabilidade, estudo de uma série de fatores ambientais e tal, para que aquilo seja loteado. Situações que não existem mais. Entende? Então, assim, eu não sei qual é o caso, por isso que não adianta tratar com leviandade aqui, dizer o que é o que não é. Vamos estudar o caso e eu prometo que a gente vai retornar para essa casa, se possível, na próxima segunda-feira, com um parecer do que é e o que não é na situação da Marli. Vereador Lauro Artal. Wilson, acho que em primeiro lugar agradecer a sua presença aqui, certo? E dizer também que esse vereador também tem várias reclamações e a gente sabe que no passado estava muito pior, certo? Não é criticando ninguém aqui, mas eu moro no bairro Havaí, eu cheguei a contar na expedicionária ali para José Borges ali 14, 16 lâmpadas queimadas em 1.500 metros. Praticamente 50%. Né? Hoje eu passo lá, eu vejo que tem 2, 3, isso é meio que normal quase, né? Só que eu vejo sim que a Guilherme Tomelin, hoje é a rua que dá acesso ao bairro Caixa d'Água lá, falta, certo? Eu vou de bicicleta, às vezes que eu trabalho na VEG lá, e eu sou cobrado bastante disso. Ali foi mexido, é uma situação que foi mexido ali, que foi feito o asfalto, foi retirado alguns postes, né? Então isso aí, o Mauricio até já comentou antes ali da situação, né? Uhum. Mas ali faz mais de um ano que isso ali, sabe, está se arrastando e não sai do papel, né? Até já cobrei até do prefeito, só que infelizmente não veio uma resposta também concreta. Então a gente gostaria de saber assim, vai daqui a 30 dias, pode falar para o pessoal da Caixa d'Água com aqueles 5, 6 postes lá. Mas ali, vereador, onde foi retirado postes? Hoje está todos eles já certinho na rua de puxado para a beira da rua, né? Eles foram deslocados. Movimentado. Deslocado ele, só que... Certo. Então, houve mais postes na rua, né? Então, houve, como em consequência, a diminuição da iluminação pública, né? Certo. Então, houve um espaçamento, mas tem mais postes na rua. É a situação. É uma situação diferente. Só que daí assim, né, vereador? A gente ainda está no plano de contingência, certo, atendendo às emergências, botando o sistema para regularizar. Estamos próximos disso. Não é dizer, é difícil a gente dizer aqui a prioridade, né? Se formos ver, cada município vai ter a sua prioridade na frente da sua casa, da sua rua, no seu acesso, aquela reclamação.
Se era uma rua que você tinha iluminação e foi intercalado novos postes, você tem novos pontos a serem adicionados. Entende? Então, de repente, isso não é que vai ser feito depois. A gente está aqui há 4 meses. Entende? Não tinha ciência disso. Não é? E mesmo porque isso também remete a um projeto aprovado pela Celesc antes de eu botar a carga na rede deles. Então, realmente, não é uma situação que eu tenho que chegar ali e sair colocando a luminária sem a autorização deles prévia. Né? Maurício, eu tenho a cobrança aqui também ali próximo da igreja Bom Pastor, no Havaí, tem 2 lâmpadas queimadas também, e já comentaram comigo tanto ali os moradores ali, não vou citar nomes aqui, eles até falaram que era para citar, que está um tempo ali e eles ligam e ninguém troca, certo? Tem também a rua Tranquilino Rosa, que também já há um tempo já estão me cobrando, até eu nem posso quase mais chegar numa loja de calçados aí, que a menina vem lá correndo, como é que é, certo? E a gente é cobrado, certo? A gente é cobrado e, que nem eu falei antes aqui, a gente sabe que estão começando de pouco, já teve muito pior, né? E a tendência é melhorar. E a gente está aqui então para ajudar. Se precisar um dia fazer uma reunião com o prefeito, acho com os vereadores, para vir um projeto para essa casa, para fazer essas melhorias aí, eu acredito que os 9 vereadores vão ser favoráveis para que a coisa aconteça e que não seja feito só a manutenção, e sim, precisa colocar mais lâmpadas, extensões, essas coisas assim na rede. Eu acho que isso é importante para a comunidade. Mais agradecer a sua presença, então, pode contar com esse vereador. Maurício, só um momentinho, vereador Rafael. Eu gostaria que os vereadores fizessem as perguntas, né, à pessoa que está direcionada à tribuna, porque o regimento interno não permite que os munícipes falam, né, usam o espaço, a palavra, né. Então, que as perguntas fossem mais direcionadas ao diretor que está aqui usando a tribuna. Né? Sim, até posso perguntar para ele, mas eu acho que quem vai ter que responder é o Maurício, porque eu falei com ele, na verdade, referente ao loteamento Santa Catarina lá. Não sei se já resolveu essa questão. Para mostrar para ele a situação, que
Presidente, a palavra. Concedida. Bom dizer ao amigo diretor Wilson ali, também em primeira mão quero enaltecer o trabalho do gerente aqui, ao Maurício Venâncio, pelo exposto dele e também pelo exposto do amigo Wilson. Nós podemos observar da preocupação da conduta e do trabalho com o dinheiro público num todo. E como o amigo diretor Wilson colocou, já foi funcionário da empresa anterior que aqui trabalhava nesse município, e pelos seus relatos que você expôs, de fato, vocês agora, a nova empresa pegou o município com essa demanda grande, porque em anos anteriores não vinha realmente sendo feito um trabalho, como assim foi exposto, com muita coerência. Então, antes de mais nada, parabéns com a preocupação com o dinheiro público e para poder, aos poucos, realmente assistir um bom trabalho a todo o Guaramirim. Dizer também de que, aqui ao amigo Maurici também, eu como também vereador, sempre procuro fazer um exposto aqui, um ofício, juntamente com qualquer pedido que eu faço, também na situação de lâmpadas, luminárias, como aqui foi colocado, e até mesmo esse ofício, quando encaminhei ao Diogo, que ele assinou lá no dia 29 de janeiro, fui atendido agora praticamente há um mês, como aqui foi colocado, que há 4 meses a nova empresa está aí fazendo um bom trabalho, e na ocasião procurei também o Maurício, questionei com ele, e ele me colocou essa situação de que estão fazendo um trabalho em questão de ordem por bairros. Por isso também eu aguardei o exposto. E ali na minha rua, no bairro Amizade, procuro sempre à noite, quando eu estou ali em casa, visitar os moradores aí, e assim vou conversando, e ali foi colocado uma lâmpada também, há um mês mais ou menos, a empresa esteve ali colocando, e essa empresa, a qual colocou, eu também sou aqui testemunho da diferença da iluminação, como assim foi colocado, da qualidade dessa lâmpada. Porque a diferença da iluminação dessa lâmpada colocada em comparação às outras que lá estão, é realmente incomparável. Uma iluminação muito boa, bem nítida, bem clara, assim até comentário do pessoal ali da rua ali, viu, Maurício? Então isso vem de encontro ao que vocês estão expondo aí. E a gente sempre, dentro desse trabalho, é importante essa explanação do amigo Wilson, diretor da empresa hoje aqui, até para esclarecimento de todos os munícipes que ouvem a Rádio Câmara, e até para esclarecimento nosso vereador, porque a partir desse momento nós temos realmente um direcionamento de também divulgar para o povo quando também nós somos questionados. Então realmente quero deixar aqui os parabéns ao trabalho do município e também à nova empresa na pessoa do Wilson representando aqui. Muito obrigado, uma boa noite. Gostaria da palavra. Concedida. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, como líder do governo, eu quero primeiro parabenizar a presença do pessoal da empresa que faz o trabalho de manutenção da iluminação pública do município de Guaramirim. Dizer que aqui nós temos que enaltecer uma pessoa, prefeito municipal Lauro Freire, que enquanto diminuiu o valor da manutenção da energia, da iluminação pública no município de Guaramirim, que isso não é uma coisa de um governo passado, é de vários governos que vêm atrapalhado. Eu fui vereador nessa casa e há muito tempo vem se gastando além daquilo que teria-se necessidade de ser gasto. Hoje nós estamos gastando aí esse valor, que é em torno de 10 mil, se não me engano, que pelo trabalho que é prestado, a gente sabe que é de qualidade. Foi muito bem esclarecido aqui quanto à questão de ampliação de rede de energia elétrica, de quanto cabe a colocações de novas lâmpadas. Temos o problema da dona Marli lá, que é um problema que foi assumido aqui, eu acho que tem que ser visto mesmo, que foge da alçada de vocês, porque vai precisar recursos de outra situação. Mas dizer a vocês, aonde é, gente, que na casa da gente não queima lâmpada? Nós estamos comprando lâmpada incandescente, sendo enganados, tu sabe disso? Vamos lá, compramos uma garantia de 1 ano. Quantos dias dura? Quanto tempo está durando? A maioria das marcas, com exceção de poucas, enganam a gente, fazem risquinho,
fazem, aí tu perde a nota, ou tu não tem o comprovante, e tu vai lá trocar, vai trocar o quê? Vai comprar mais uma. Essa é a realidade. Assim é na casa da gente, e o material que é colocado na iluminação pública também, se não ter a qualidade que nós precisamos, nós vamos estar caminhando pelos mesmos caminhos. Então, eu acho que a Prefeitura Municipal tem que comprar material com qualidade para ser colocado, para que tenha uma durabilidade muito maior e que possa atender às necessidades do nosso povo. Dona Marli, esse caso da senhora tem outras extensões que a gente sabe, né, Maurici? Aí que precisa ser feito. E eu tenho certeza que o prefeito municipal está preocupado e vai resolver o problema da senhora lá junto com o Maurici, porque é uma questão de segurança, a gente sabe do problema da senhora e de vários aí. Isso foi colocado pelo Charles aqui em outra reunião, já no passado, né, Charles? Essa situação, e tem outras regiões a mesma coisa. O que eu cobro, Maurici, nós precisamos resolver também o problema da corticeira, do trecho que compreende a Lauro Zimmermann até a corticeira onde não tem iluminação pública. Aqueles postes que foram tirados, parabéns, e aqueles que não foram tirados, a Celesc tem que trazer para a beira da estrada. Nós temos muitos alunos que se utilizam dos meios de bicicleta ainda, a pé, se vocês querem saber, tem alunos que vão do Guamiranga, o Rafael trabalha lá, o vereador Rafael trabalhou lá na escola, sabe disso, eles vão para a corticeira a pé. Ainda temos isso. Tem alunos que vão para a escola no horário do inverno, à noite, porque eles não conseguem pegar o ônibus. Então, gente, aquele trecho lá nós fizemos resolver aquele problema de energia, de iluminação pública, como é o caso da dona Marli e tantos outros casos de iluminação que nós temos de reclamação aí. Mas dizer, eu acho que o trabalho do Maurici, eu acho que política sempre vai existir. Você faz parte de um partido, você é político, a gente sabe disso, né? Mas está fazendo um trabalho responsável, com um direcionamento bom para a comunidade. E o Pupo muito bem colocou aqui, puxar para a sardinha. Quem é o político que não puxa para a sua sardinha? Aquele que não puxar para a sua sardinha morre no meio do espaço. Agora você, Maurici, a gente sente que está correndo. Eu tenho encontrado muito à noite por aí, e não só na minha região, mas em outra região. Às vezes eu digo, o que está fazendo esse homem aqui? Mas é uma realidade. Então nós temos que melhorar muito na questão ainda de iluminação pública. Mas eu posso dizer que quem lembra do passado de anos e anos, Guaramirim estava no escuro. E se nós lembrar de quantas lâmpadas o Maurici pegou queimado no município de Guaramirim, quando ele assumiu o trabalho à frente da secretaria, só ele pode dizer um levantamento claro. Obrigado.